Você esquece que a aldeia da Folha é minha casa. E como Hokage, sou encarregado de proteger minha casa. Eu sou o cabeça da casa, o pilar central. Aquele que quer destruir minha casa deve primeiro me destruir. O título de Hokage é mais que ser o ninja mais forte da aldeia da Folha. É mais que ser o mais inteligente. Cada aldeia elege a pessoa mais bem equipada, fisicamente, mentalmente e emocionalmente, para proteger o seu povo. Alguns Kages são escolhidos em situações além do seu controle e precisam reerguer sua aldeia, e alguns são apenas figura de poder, uma figura de proa. Na aldeia oculta da Folha, cada Kage tem seu ponto fraco e forte. Mas eu acho que Hiruzen Sarutobi é o Hokage que mais moldou a aldeia. Alguém que fez tanto bem, mas também cometeu grandes erros. Alguém que as decisões teriam um grande efeito no mundo shinobi e naqueles que buscariam vingança por isso. Para entendermos melhor as ações de Hiruzen, nós temos que lembrar como ele começou. Aprendiz do primeiro e do segundo Hokage, Hashirama e Tobirama Senju, Hiruzen fez parte da primeira geração de ninjas da aldeia da Folha. Devido ao treinamento dos seus mentores, ele acabou sendo um ninja que acabou sendo uma ponte entre os ideais dos dois. Enquanto Hashirama era um homem misericordioso e benevolente, seu irmão Tobirama era o oposto, tendo uma visão de mundo severa e firme, de uma maneira pragmática. Hiruzen, crescendo na primeira guerra ninja, ele sempre pensou na aldeia como sua família e sempre esteve pronto para sacrificar a vida quando necessário. Como vimos no anime e no mangá, quando o time do segundo Hokage foi emboscado pela unidade Ginkaku e Jinkaku, ele foi o primeiro a decidir sacrificar a própria vida. Reconhecendo seu valor, Tobirama nomeia seu sucessor e parte para o que seria o seu último combate, nomeando assim o terceiro Hokage. Após se tornar o Hokage, Hiruzen ainda lideraria em 2 grandes guerras. Sendo considerado ainda na infância um prodígio, ele dominou as 5 mudanças da natureza de chakra sem os poderes do Sharingan. Conheceu todos os jutsus da aldeia da Folha, o que o deu uma de suas alcunhas, o Ninja Professor. Além de ter treinado várias gerações de shinobi, ele foi o responsável pela criação dos 3 Sanins lendários. Jiraiya, Orochimaru e Tsunade seriam ninjas de grande importância para o mundo ninja. O primeiro governo do terceiro Hokage foi marcado por guerras e traições em todo o mundo shinobi, em uma época onde um mero gesto poderia iniciar um conflito. Era uma época em que era normal ninjas perderem suas vidas por suas aldeias, uma era que ficou conhecida como a Era das 5 Grandes Nações. A aldeia da Folha havia se recuperado dos estragos deixados pela Primeira Guerra, mas não demoraria muito para que a Segunda se iniciasse. Com a morte de Hashirama, o mundo shinobi mergulhou em um vácuo de poder deixado pelo Hokage. Um vácuo que nem Tobirama nem Hiruzen poderiam preencher, pois a ganância dos shinobis pelas bichas de cauda era maior que o desejo de paz. Foi quando Hiruzen fez o seu primeiro e talvez maior erro, ao deixar que Danzo, embora que mesmo na época fosse um aliado e ex-aluno do segundo Hokage, tomasse uma posição de influência dentro da aldeia, algo que custaria muitas vidas inocentes, o que acabaria criando um ciclo de sofrimento, ódio e dor. Os 5 Kages estavam em constante disputa por poder, em batalhas que eram constantes. Foi durante essa era que muitos shinobis poderosos lutaram como o terceiro Raikage, Hanzo e os Sanins, terceiro Kazekage, o ninja da areia de ferro, e o Nuki, o ninja que podia voar, mestre do estilo partícula. Esses Kages tinham todos uma coisa em comum. Todos foram chamados ou aclamados de os Kages mais fortes de suas aldeias já viram. E no meio de todos eles estava o Hiruzen, que nessa época até mesmo ganhou uma outra alcunha que era conhecido, uma que ele herdou de seu mentor, o deus Shinobi. Eu não acho que Hiruzen tenha sido o Hokage mais forte, quando temos Hashirama para compará-lo, mas ele com certeza era mais forte que Tobirama quando estava no seu auge, como é dito no mangá e em algumas informações no terceiro Databook. O fato dele ter sido o único ninja além do primeiro Hokage de ter o título de Deus Shinobi, e ainda ser tão forte quanto um Sannin mesmo com a idade avançada, não deixa muito difícil de imaginar como ele seria quando estava no seu auge. Porém é verdade que esse Hiruzen nunca foi mostrado em ação, e embora a história esteja do seu lado, isso nunca foi mostrado. Minato Namikaze. Esse seria o homem escolhido para ser o 4º Hokage. Alguém que lutou bravamente na terceira guerra ninja. Alguém que sozinho eliminou 1000 ninjas da Oculta da Pedra, virando o rumo da guerra. Hiruzen havia escolhido o 4º Hokage devido à pressão imposta por Danzo e o Conselho,
que o questionou ao aceitar um tratado de paz que o Hokage havia feito com a Aldeia da Pedra. Danzo questionou o número de vidas perdidas na guerra. Parando para pensar, até que Danzo podia ter razão nesse cenário. Se não fosse de fato de que a guerra havia esgotado muitos recursos da Aldeia da Folha, em um ponto em que até crianças estavam tendo que ir para o campo de batalha. Nesse ponto faz sentido que o terceiro Hokage tenha decidido encerrar a guerra, sem mais conflitos, para evitar que mais shinobis como Obito, Uchiha e outras crianças perdessem sua vida em um cenário que seria uma batalha simplesmente por orgulho ou ego. Hiruzen decide assumir toda a responsabilidade e levar a culpa por encerrar um conflito sem maiores ganhos. Com a escolha de Minato para o cargo, o terceiro conseguiu frustrar os planos de Danzo de manipular Orochimaru, nomeando ele o quarto. E com isso também deteve as ambições de Orochimaru de tirar vantagens da posição de Hokage, que nessa altura já havia começado seus experimentos com seres humanos. Mesmo fazendo a melhor escolha, isso não impediu que a semente do ódio do clã Uchiha, plantada na era do segundo Hokage, começassem a desabrochar. Com Minato como novo Hokage e Hiruzen como seu conselheiro, a Aldeia da Folha talvez finalmente estivesse no seu auge. Porém, a esposa do quarto Hokage estava grávida, e quando uma Jinchuriki dá à luz, o selo que prende a besta é enfraquecido. E havia um homem esperando exatamente por esse momento. O aposentado terceiro Hokage preparou um lugar especial para o parto da mulher do quarto, Kushina Uzumaki. Protegido pela divisão Anbu, e o parto seria feito pela própria esposa de Hiruzen, Byaku Sarutobi. Mas aquele era o dia em que as 9 caudas seria libertada, e o atual Hokage teria uma luta mortal com um ninja responsável pelo ataque. Enquanto Minato estava ocupado com um ninja auto-intitulado de Madara Uchiha, os ninjas da aldeia uniam seus esforços juntos ao terceiro Hokage para tentar diminuir a destruição que as 9 caudas podiam causar. No fim daquela noite, o ataque foi impedido graças ao sacrifício de Minato e Kushina, que selaram no espírito da raposa naquele que um dia traria paz ao mundo shinobi, seu próprio filho, Naruto Uzumaki. Muitos ninjas perderam a vida naquela noite. Entre os mortos estavam a esposa do terceiro Hokage, que também ficou viúvo. Após o assassinato do quarto Hokage, a aldeia estava sem um líder, Hiruzen, que queria que Jiraiya assumisse o cargo, porém, mais uma vez, o Sannin recusou. E Orochimaru, a essa altura, já estava sob as suspeitas do seu sensei. Sem ter um bom candidato para suceder Minato, o terceiro decide voltar a assumir o cargo, até que a vila produzisse um shinobi para assumir a posição de Hokage. Os Uchihas, que já não gostaram da escolha de Minato para o cargo, pois se sentiram ainda mais insultados agora que não escolheram Fugaku como o quinto. O terceiro Hokage governaria por mais 12 longos anos. Embora os dias de guerras tenham acabado, muitos conflitos ainda aconteceriam nesse período. Mas vamos focar no talvez aquele que tenha sido mais importante e que custou a vida de mais pessoas durante a época do terceiro Hokage, o episódio que ficou conhecido como o massacre do clã Uchiha, no sacrifício de Itachi. Após a morte do quarto Hokage, o Conselho da Folha suspeitava de traição. Afinal, somente alguém com um Sharingan ou um usuário do estilo Madeira poderia controlar uma besta de cauda. E devido a essas suspeitas, a inimizade entre o clã Uchiha e o Conselho da Aldeia da Folha estava viciada. O clã Uchiha se preparava para um golpe de estado devido a essa desconfiança, o que só fazia aumentar a vigilância sobre o clã, que acabou sendo segregado e posto de lado. Ironicamente, tanto Hiruzen como Fugaku Uchiha acreditavam em uma solução pacífica, o que me faz pensar que se o terceiro tivesse conseguido o tempo que pediu a Shisui Uchiha, o mais provável é que o clã ainda estivesse vivo, porém as coisas não aconteceram assim. Muitos colocam toda a culpa disso nas costas de Hiruzen e argumentam que ele foi omisso e não agiu a tempo, mas na verdade ele tomou sim ações necessárias. Qualquer outro Hokage teria tido dificuldade naquela situação ou posição, pois nem mesmo Hashirama, o verdadeiro deus shinobi em pessoa, conseguiu impedir que Madara abandonasse a aldeia apenas por diplomacia. Mesmo Minato sendo o herói de guerra que deu fim à terceira guerra ninja, ele também teria dificuldade em estabelecer um tratado de paz com o clã Uchiha, já que os pobres Uchihas não gostavam da sua posição de Hokage. Sem dizer no Tobirama, o Hokage que tinha mais relações conturbadas com os Uchihas, o autor da infame frase Uchiha bom é Uchiha morto. Mas o que pode ser observado é que mesmo o líder do clã Uchiha, que tinha poder o suficiente para recriar o ataque das 9 caudas, como foi mostrado no anime, não queria iniciar uma guerra. O que é interessante nesse cenário é ver como tanto o terceiro Hokage como Fugaku não queriam iniciar um conflito, como estavam desesperados para achar uma solução pacífica, mas também estavam sendo esmagados pela pressão daqueles que queriam uma batalha.
Entre aqueles que queriam conflito, estava no conselho o único que realmente ganharia alguma coisa com tudo isso. Danzou, por debaixo dos panos, não só sabotou a missão que Hiruzen confiou a Shisui de tentar ganhar tempo com seu genjutsu, o que mais uma vez mostra que o terceiro Hokage realmente acreditava ser capaz de chegar a um entendimento, já que ele podia pedir para que Shisui simplesmente controlasse as ações de Fugaku e fizesse com que os Uchihas desistissem completamente do golpe. Como também revelou como que Orochimaru conseguiu agir por debaixo dos panos por todos esses anos. Os dois juntos estavam realizando experimentos com o Sharingan e com as células do primeiro Hokage, o que indica que na verdade eles estavam montando o próprio golpe de estado contra a Folha já naquela época. Danzou conseguiu o que queria, porém Shisui conseguiu alertar Itachi sobre quem era o verdadeiro inimigo, e confia sua missão ao seu amigo. Com o sacrifício de Shisui, Itachi despertou seu Mangekyo, e toda a pressão entre sua vila e seu clã cai nas suas costas com o peso da responsabilidade que afetaria todo o País do Fogo. Itachi nunca foi oficialmente um Hokage, mas de todos os sucessores de Hashirama, foi ele que se manteve mais fiel às palavras uma vez ditas pelo Shodaime. E assim ele se torna um herói ao mesmo tempo que um vilão, aceitando o fato de ser um traidor que salvou milhares de vidas. O terceiro Hokage se desculpa com Itachi por não ter conseguido uma outra solução e diz que não mudaria as defesas da aldeia para que Itachi pudesse ir e vir quando quisesse checar a segurança de Sasuke, prometendo também manter seu irmão sob sua segurança. Ele também pune Danzou o exilando da aldeia, tirando toda a sua influência e desativando a sua Anbu raiz, uma punição muito leviana para alguém que merecia uma sentença de morte. Mas isso ocorreu pois ele ainda não sabia quais outros crimes Danzou já havia cometido, um que um dia traria uma grande ameaça para a aldeia. Seis anos depois, a aldeia estava em paz, mas essa paz seria perturbada novamente. Para fortalecer a relação entre a aldeia da Folha e a Vila da Areia, o Kazekage e o Hokage fizeram uma aliança. Mas o Kazekage Rasa estava em uma posição difícil, pois o Daimyo do País do Vento, que estava contratando ninja dos País do Fogo, assim desviando verba da aldeia da Areia. Com isso em mente, o Kazekage formou uma aliança com Orochimaru, uma aliança que custaria sua própria vida. No final dos exames Chunins, Orochimaru, que se passava pelo quarto Kazekage, se revela e junto com a aldeia do Sonho e a Vila da Areia, começa um ataque contra a aldeia da Folha. Hiruzen, que a essa altura já estava com seus 69 anos, se viu em um combate não só contra seu aprendiz, mas graças ao Edo Tensei, também contra seus dois mentores. Apesar da total desvantagem no combate, o terceiro mostrou que mesmo na sua pior forma, ele ainda era o ninja mais forte em Konoha, o que nos faz pensar o quão forte ele já foi. Mesmo tendo Kakashi e Gai na aldeia naquele período, o terceiro ainda era o ninja mais forte que Konoha tinha naquela época. O que é impressionante, sendo que é dito que ele era o mais forte dos 5 Hokages. E como ele mostrou, ele ainda era capaz de parar o primeiro e o segundo Hokage e selar os braços do Orochimaru ao mesmo tempo. Mesmo cometendo muitos erros, sendo a maioria deles por causa da sua filosofia, como não ter matado Danzou ou Orochimaru quando ele teve a chance, o que inclusive é dito pela sua própria invocação, o Rei Macaco Ema. Por outro lado, o outro lado da moeda também se faz verdadeiro. Foi graças à sua filosofia, que no anime é chamada de A Vontade do Fogo, que muitos ninjas importantes encontraram seu caminho Shinobi, se tornando grandes lendas no mundo ninja, seguindo uma linhagem que vai desde Jiraiya até o seu próprio neto, Konohamaru Sarutobi, que se tornaria até mesmo mentor do filho do sétimo Hokage. O terceiro Hokage acabou sendo um modelo a se seguir por todos os Hokages que viriam depois dele, pois todos aprenderam com ele o que realmente dá força ao Shinobi. Hiruzen foi o Hokage que mais governou entre todos os outros. Ele foi de o mais jovem ao mais velho no cargo. A Vontade do Fogo foi criada pelo primeiro Hokage, mas foi através do terceiro que ela foi realmente ensinada e exemplificada, ou até personificada. Minato, Tsunade, Kakashi e até o próprio Naruto tinham um grande respeito pelo antigo Shinobi. 腹の中のクラマがキュービの陽子だって恐れられてた頃なら俺だって監禁されておかしくなかった三代目のじいちゃんが守ってくれなきゃな。Ninja que passou toda a vida zelando pelo bem da aldeia, alguém que desde o começo estava preparado para o sacrifício, alguém que desde o começo sacrificaria a própria vida pela aldeia e no fim realmente o fez, assim se redimindo de alguns dos seus pecados e morrendo com um grande sorriso no rosto. O título de Hokage é mais que ser o ninja mais forte da Folha, é mais que ser o mais inteligente. Cada aldeia elege a pessoa mais bem equipada, fisicamente, mentalmente e emocionalmente, para proteger o seu povo.
Se você gostou, se inscreva e compartilhe, e não se esqueça de deixar os seus pensamentos nos comentários.